Eu me volto nesta manhã para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 3. No Novo Testamento agora, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3, essas palavras: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência ou perseverança e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Bem, queridos, isso é a respeito da fé. E o nosso tema nesta manhã é definindo a fé e considerando as causas do declínio da fé em um crente. Bem, nós daremos início hoje a uma pequena série de estudos, talvez 2 ou 3 estudos sobre a fé. O que é a fé? O que não é a fé? O que é a fé bíblica? Quais são as causas do declínio, muitas vezes, da fé na vida de um crente e como desenvolver a fé, como torná-la vigorosa, frutífera, real, quais são os passos a serem seguidos e como experimentarmos esse desejo de Deus, que é que a nossa fé cresça a cada dia como crentes e também como igrejas. Bem, Paulo, ele está aqui louvando os Tessalonicenses pela fé deles que cresce a cada dia. Ele diz: por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ele faz isso porque ele sabe quão essencial é a fé para uma igreja, quão necessário é a fé para um crente. Eu talvez possa comparar a fé como a água para o corpo. É incrível perceber a função e a necessidade da água no corpo humano. Você só percebe isso muitas vezes quando você está enfermo, desidratado. E logo depois de uma boa medida de água e reidratação, você percebe o vigor retornando, não é? A força retornando. A fé, queridos, é essencial para a vida cristã. A fé, ela é essencial, por exemplo, para um serviço cristão efetivo, para cumprirmos aquilo que Deus deseja. No evangelismo, na obra do Senhor, a fé é de suma importância. Ela é importante para respostas às orações também. Nós devemos orar crendo no comando de Cristo, em suas promessas. A fé, ela é importante para a estabilidade espiritual ao longo da jornada. Uma fé sincera é necessária. A Bíblia fala sobre aqueles que naufragaram na fé por causa da insinceridade na fé. Assim, a fé, ela é vital. Ela é importante para a comunhão do crente com Cristo. Sem fé, de fato, é impossível, diz a Bíblia, agradarmos a Deus, ou seja, sermos pessoas agradáveis diante do nosso Deus e Salvador. Bem, mas que tipo de fé Paulo está elogiando aqui nesta carta? Bem, eu devo dizer que há pelo menos 3 significados para a palavra fé no Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos compreendessem e marcassem isso em seus blocos de notas, em sua memória. Há pelo menos 3 significados para a palavra fé no Novo Testamento. Primeiro, a Bíblia fala sobre a fé para a salvação. Há uma fé que é dada por Deus, ela não está em nós, ela não existe em nós antes da conversão, ela vem do alto e nos é dada para crermos nas verdades do Evangelho e assim nos voltarmos a Cristo respondendo ao Evangelho. Essa é a fé salvífica, a fé para a salvação. E nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que essa fé, ela é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, ela não está em nós, ela não é adquirida, ela não é desenvolvida, mas ela está fora e assim nos é dada para crermos em Cristo e em arrependimento sermos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então esta é a primeira ideia ou ensino bíblico sobre o que é a fé. Há uma fé para a salvação. Mas há um segundo tipo de fé na Bíblia, ou uma maneira de nós entendermos o que é a fé. Há aquela fé que é chamada na Bíblia, nós usamos o termo fé para explicar ou caracterizar o conjunto de todas as doutrinas da Bíblia. Nós chamamos esse conjunto de doutrinas da Bíblia de a fé cristã. Qual é a tua fé? As pessoas perguntam: eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio nisso, outro. Essa é a fé, é um conjunto de doutrinas. Judas, ao escrever a sua pequena carta, lá no versículo 3, ele diz essas palavras: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, veja, a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele se refere às doutrinas, às verdades que foi entregue por Deus à igreja. É um conjunto específico de doutrinas que pode ser enumerado,
não é um conjunto infinito de ideias de ensino. As doutrinas da fé são definidas de modo que nós podemos conhecê-las, elas podem ser contadas, elas não são sem fim. Elas podem ser conhecidas e elas foram entregues por inteiro à verdade de Deus, de modo a ser conhecida, amada e defendida. Assim, na Bíblia, a palavra fé também se refere a este conjunto de doutrinas, a nossa fé, a fé cristã. E há uma terceira forma de nós entendermos a palavra fé na Bíblia, e é sobre essa que nós vamos lidar nesta manhã. A fé contínua, ativa na vida cristã. A fé para a salvação, dada no momento da conversão, e essa fé que agora se desenvolve ao longo da jornada da vida, a fé ativa, contínua. Nós lemos sobre isso aqui em 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses 3:1, onde Paulo, 1:3, onde Paulo diz, e louva aqueles irmãos, porque a fé deles cresce. Versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós para com os outros. A fé deles cresce e aumenta. Essa é uma fé ativa. É uma fé que nasce um dia, como uma planta, não é? Foi criada, é uma vida. Ninguém cria a vida, salvação é uma obra de Deus, é Ele que cria a vida em nós. Então esta planta, ela começa a crescer e se desenvolver e se tornar forte e produzir frutos. Essa é a fé contínua, ativa, que deve crescer. Então a fé para a salvação primeiro, a fé como conjunto de doutrinas, e a fé ativa e contínua ao longo da jornada da vida. E é sobre este terceiro tipo, ou melhor, essa maneira de vermos a fé aqui como ativa e contínua, que nós queremos gastar o nosso tempo hoje, e o Senhor permitido no próximo domingo. E considerar hoje o que é essa fé, e quais as causas que muitas vezes ela declina e diminui. E nós nos vemos como crentes tão fracos, tão inoperentes, tão infrutíferos, abatidos. Em vez de andarmos como pessoas vitoriosas, andamos como pessoas derrotadas neste mundo. Bem, esta fé, Paulo diz que eles receberam na conversão, e agora essa fé deve crescer nos Tessalonicenses e se desenvolver neles, e em nós também. E Paulo louva aqueles irmãos porque a fé deles crescia. Isso nos ensina que a fé deve crescer, e ela pode crescer, e há certas coisas que nós devemos buscar e exercitar para vermos isso em nós e comprovarmos o crescimento da fé. Bem, queridos, o justo, o crente, o justificado, ele viverá ao longo da sua vida pela fé. Então essa é uma fé contínua. Mas qual é a natureza desta fé? Como ela é? De que ela consiste? Bem, deixa-me iniciar por aqui, tentando separar o joio do trigo, a confusão, estabelecer algo claro. Qual é a natureza dessa fé? Há muita conversa sobre a fé em toda parte no meio evangélico. Muitas vezes você ouve a palavra fé por aí, mais do que a palavra, o nome Deus, ou Bíblia, ou tantas outras coisas. Fé, fé nisso, fé naquilo, tenho fé, etc. Mas também há muita confusão sobre o tema fé em toda parte. Há, por exemplo, certos grupos de cristãos, sobretudo no meio evangélico, que veem a fé, ou que encaram a fé como uma espécie de um tipo de pensamento positivo. Para muitos crentes, a fé, eles são ensinados a fé como um pensamento positivo. Para outros, a fé parece mais um tipo de força interior. Você já ouviu isso por aí, não é? Eu preciso crer. Em outras palavras, tem que ter um pensamento muito positivo. Eles não vão usar a linguagem esotérica do pensamento positivo, mas é isso que eles encaram. Eles foi ensinado que a fé é como um pensamento positivo. Eu preciso crer para que isso aconteça. Eu preciso pensar positivamente. Para outros, a fé é como uma força para vencer a vida e seguir em frente. É preciso ter fé, nós ouvimos nas músicas do mundo por aí também. Mas, queridos, a fé na palavra de Deus é algo bem diferente dessa concepção que nós aprendemos por aí. A fé na palavra de Deus, ela não é algo subjetivo, introspectivo apenas, dentro de mim, centrado em mim mesmo, como um fim em si mesmo. Eu tenho fé, então o fim disso é isso aí, e eu posso fazer as coisas. Não, porque a fé, ela olha para fora de si, da pessoa, e ela contempla uma verdade. A fé é depositada na palavra de Deus. É algo exterior a nós. É crer não em mim mesmo, não em minha força, não em minha capacidade de visualizar e pensar positivo, mas é crer na verdade revelada da palavra de Deus. A fé olha para fora. E essa é a fé da palavra de Deus. Ela olha para algo exterior, para a Bíblia, para as verdades contidas na Bíblia. E ela crê nela, e a fé permanece nela, e a fé é guiada por essas verdades reveladas aqui. A fé não está olhando para dentro de si mesmo, ela olha para fora, para algo que Deus nos deu, para as doutrinas, fé também,
e crê e se submete e é guiado e conduzido por ela. Bem, essa é a fé que nós estamos lidando aqui nessa manhã. Essa é a fé bíblica, contínua e ativa. É essa fé que Paulo está louvando os Tessalonicenses. O que não é fé, então, meus queridos? O que não é fé? Bem, a Bíblia não se refere à fé em nenhum momento, isso é muito importante. A Bíblia não se refere à fé como que tendo uma espécie de poder executivo. A fé, não possui um poder de executar as coisas. A fé não possui um poder executivo. Esse é o tipo de fé reivindicada pelo movimento pentecostal, neopentecostal. Uma espécie de fé que possui um poder de abrir as portas. Na verdade, a fé para essas pessoas é mais como um controle remoto, que eu saio por aí abrindo as portas. Eu creio, então isso vai acontecer. Eu aperto o botão, então a porta vai se abrir. Você já viu isso acontecer? Essa é a concepção de fé do neopentecostal. Nós não temos tempo para lidar com as origens disso, mas apenas digo que essa ideia mística vem da Ásia, do paganismo asiático. Ela entrou no Ocidente pela porta do catolicismo romano e entrou no meio evangélico pela porta do pentecostalismo e neopentecostalismo. Eles adotaram essas ideias místicas sobre a fé como tendo um poder executivo, para executar as coisas. E se eu creio, é como se eu estivesse apertando esse botão e as coisas vão funcionar porque eu creio, e eu creio e vai funcionar. Eles dizem, por exemplo, que se você deseja ser curado de uma enfermidade, você deve fazer a oração de fé, apertar o botão certo no controle remoto. Dizem que se você tem absoluta certeza em você mesmo e confiança, isso vai acontecer. Você ouve esse tipo de coisa o tempo todo, na televisão, nos jornais evangélicos, na conversa das pessoas no ônibus. Essa ideia de que se a tua fé tiver aquela qualidade e aquela virtude certa, correta, então ela possui um poder executivo para realizar as coisas. É uma espécie de controle remoto, então, celestial. E você faz Deus agir e ser ativado por meio da sua fé. Essa é a ideia que está por trás do pentecostalismo. Ainda embora não é dito, obviamente. Mas isso é algo que denigre a Deus e que reduz a Deus e coloca o ser humano no controle e não mais Deus. Para algumas pessoas, elas pensam que líderes pentecostais ensinam a tal ideia que você pode controlar as regiões celestes e os poderes celestes da maneira que você deseja. Você apenas tem que ter a medida certa e correta de fé para isso aconteça. Se não aconteceu, foi porque você não teve fé. Se você não foi curado, porque você não teve fé. Se você não recebeu uma bolada financeira, foi porque você não teve fé. Você não apertou o botão certo. Você tem que apertar o botão correto. Essa é a ideia. E assim, muitos ensinam algo mais extremado do que isso. Deixa-me dizer de onde vem toda a origem disso aí no meio evangélico. Vem de um homem, sobretudo, de um homem que antigamente era chamado de David Yangshu, e que mudou o seu nome por algumas razões místicas, um coreano, e agora é chamado de Paul Yangshu. Ele e vários outros. E um dia, na adolescência dele, 50, 60 anos atrás, já no movimento pentecostal, ele vivia numa região pobre da China, um período comunista, muita pobreza também, e ele sempre quis ter uma bicicleta. Bicicleta naquele período é como ter um carro hoje em São Paulo. Ele queria ter uma bicicleta para trabalhar e para todo lado. E ele orava e orava por essa bicicleta, mas nunca recebia tal bicicleta. Até um dia ele parou e pensou, agora eu sei por que Deus não está me respondendo. Porque Deus está lá com o seu papel e sua caneta para anotar o meu pedido e já mandar pelo correio. Mas eu não estou dizendo para ele como é a bicicleta que eu quero. Estou dizendo assim, eu quero uma bicicleta, mas tem tantas bicicletas por aí. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu quero uma bicicleta vermelha, com esse tanto de número de marchas, e assim. Eu comecei a visualizar, e eu já estava até agradecendo por aquilo, como se eu já tivesse isso na minha mão. E eu aprendi sobre isso. E esse ensino popular, místico, esotérico, pagão, entrou no meio cristão, evangélico, e se espalhou por toda parte. E aí você tem Benny Hinn e tantas outras pessoas que copiaram dele essas ideias, que misturaram com técnicas psicológicas, de manipulação de auditório, e assim constrói seus impérios baseados em coisas supersticiosas como essa. Mas tudo começa ali, a ideia de que eu posso visualizar aquilo que eu quero. Eu quero uma casa, então veja a janela. Qual é o azulejo que você quer? Quantos banheiros? Dê para Deus os detalhes. Como é que Ele pode responder? Ele pode te dar uma coisa errada, você não pede da maneira certa. Então esse tipo de ideia esdrúxula, carnal, mundana, que entra pelo meio evangélico e que apela à concupiscência de pessoas que estão em busca de coisas como essa, mais do que em busca de Deus. Mas por ali vem essas coisas. É uma noção falha, não é uma noção bíblica sobre a fé, porque não provém da palavra de Deus. Você não encontra nenhum texto dizendo visualize.
comande, determine. Você percebe que tem um linguajar cristão, mas que não provém da palavra da verdade, por não prover daqui. Não é verdadeiro. E como nós somos crentes bíblicos, presos à palavra de Deus, que é a nossa segurança, nós rejeitamos essas coisas porque não provém de Deus, mas da imaginação do homem insuflada por Satanás, obviamente. Não é uma fé bíblica porque não é verdadeira, porque é uma fé, essa pentecostal, que reconhece a Deus apenas como um poder, uma energia para resolver as coisas. Não reconhece a Deus como soberano e sábio, que realiza o seu poder de acordo com o seu plano e propósito. Assim é misticismo e não ensino bíblico. Nós sabemos que Deus conhece a sua vontade para cada crente, não é, irmãos? Deus tem um plano, um propósito específico para cada um de nós. E assim o seu poder e a sua ação é exercida de acordo com a sua sabedoria. Deus não irá fazer aquilo que Ele não tem planejado e determinado, simplesmente porque nós cremos que nós queremos isso e que Ele pode fazer. Uma coisa é crer que Deus pode, Ele pode todas as coisas. Outra coisa é se Ele deseja. E como Ele tem vontade, desejo e plano, nós sabemos que o seu poder é exercido de acordo com a sua vontade. Assim, nós compreendemos essas coisas. Por exemplo, quando nós oramos por uma grande bênção, como uma cura de uma enfermidade, nós devemos sempre orar em submissão à vontade de Deus. Nunca determinar a cura, nunca comandar, porque eu creio isso vai acontecer, eu aperto o botão do controle remoto e Deus tem que enviar a cura, liberar a cura, nada disso. Sempre em submissão à vontade de Deus. Senhor, se foi feito, se for a tua vontade, para a tua glória, para o teu louvor. E nós temos vários exemplos desse tipo de oração por cura na Bíblia. Paulo orou pelo menos 3 vezes por aquele espinho na carne, que é uma metáfora para uma enfermidade séria, provavelmente uma enfermidade ocular. E ele orou e era dolorido. E Deus lhe respondeu, dizendo, a minha graça te basta. E ele aceitou a vontade soberana de Deus. Orar segundo a vontade de Deus e aceitar a resposta soberana de Deus. Queridos, nós sabemos que Deus sempre responderá à oração de um crente que é feito segundo a vontade de Deus. Mas a resposta de Deus não é de acordo com os nossos ditames, mas de acordo com o seu propósito para a nossa vida. Como Ele está nos treinando, de que maneira Cristo será glorificado através da sua igreja, do seu povo nessa resposta. Muitas vezes Ele nos chama para um período de enfermidade, sim, para nos aproximarmos mais dEle. E outras vezes há disciplinas também. E vai chegar um momento em que Ele não vai tirar a enfermidade, porque Ele deseja nos levar para a sua presença também. Então Deus sempre responde de acordo com o seu poder e critério, baseado em seu plano e sabedoria. Isso poderá ser muitas vezes diferente daquilo que nós desejamos e almejamos. O nosso desejo muitas vezes não está em linha com os planos de Deus, mas nós sempre mantemos em vista que Deus é amável, misericordioso e a sua vontade sempre é tremenda para os seus filhos e filhas. Não há injustiça na parte de Deus. Assim, amor, poder que se desenvolve e se expressa em amor e misericórdia para com seus filhos e filhas. E como nós sabemos disso na palavra, então nós aquietamos os nossos corações. Nós continuamos orando e persistindo. E quando Ele responde da maneira dEle, nós nos satisfazemos e nos alegramos com a resposta de um Deus sábio que conhece todas as coisas e o melhor para nós. Assim, queridos, não é correto para o crente criar uma espécie de certeza emocional, artificial, sobre o resultado da oração que ele fez, como se ele pudesse dominar a Deus. Eu estou vendo, eu estou crendo, e eu creio que vai acontecer, eu me convenço que vai acontecer. Isso é misticismo, e muitos de nós temos experimentado isso, e temos passado por isso. Eu creio que a maioria de nós aqui temos sido influenciados por essas ideias, vindo de longe pelo meio evangélico, onde a palavra de Deus não é explicada. Assim não é correto para o crente agir dessa maneira, porque quando nós agimos assim, nós transformamos Deus em um gênio da lâmpada, que se eu esfregar ali e pedir, isso vai acontecer. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é uma máquina que entra em ação, quando a alavanca chamada fé é acionada pelo crente, ele tem que começar a produzir e gerar. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Quando nós imaginamos que Deus está agindo dessa maneira e é obrigado a agir simplesmente porque eu creio e determino, sabe o que nós fazemos? Nós reduzimos a Deus ao patamar da criatura e elevamos ao homem o patamar de Deus, porque ele agora está no controle de Deus, puxando a alavanca da fé que determina Deus para agir. E sabe o que tem acontecido por aí em toda parte hoje? As pessoas dizem, mas eu criei, isso não aconteceu. Mas eu fiz, isso não aconteceu. Deus foi infiel. Deus foi injusto.
Deus agiu errado comigo. E há pessoas agora reclamando de Deus e cobrando de Deus. A que ponto nós chegamos? E Satanás bate palma e ri e pula de alegria, porque ele roubou de Deus a glória na vida de muitos crentes em muitas igrejas. Agora crente, a criatura se voltando a Deus e reclamando de Deus e exigindo de Deus. A que ponto nós chegamos da perversão da palavra de Deus no meio evangélico? Essas não são coisas pequenas, essas não são coisas nocivas, inocentes, são coisas nocivas, calamitosas e terríveis. Nós não estamos lidando com pessoas que se dizem crentes tantas vezes e podemos fechar os olhos para essas doutrinas, amigos. Essas são coisas trágicas, cruéis e muito sérias que têm sido propagadas em toda parte. Nós temos que estar atento a isso, e daí a importância em termos claro em nossas mentes o que é essa fé bíblica, essa fé que nós aprendemos na palavra de Deus. Bem, a fé ela é operante, ela é ativa, ela deve crescer, porque ela nos foi dada no início da salvação. E é dessa maneira, que nós vemos Paulo, então, louvando aqueles crentes em Tessalonicenses, naquela igreja, pela fé daqueles irmãos que crescia. Volte-se comigo mais uma vez, a 2 Tessalonicenses 1, porque é algo muito importante aqui. Paulo louva aqueles irmãos, 2 Tessalonicenses 1, 3. Mas veja que o que ele está lidando com a fé aqui é muito diferente do ensino do meio pentecostal. Ouça essas palavras, são tremendas. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Estamos obrigados a fazer isso, não podemos parar de fazer isso. Nós vemos a realidade da fé de vocês. Como é justo que a gente faça isso diante de Deus, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. De que maneira? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência ou perseverança e fé. Aonde? Na bonança, na saúde, na tranquilidade e na prosperidade, não é, Paulo? A vossa fé cresce na perseguição, na aflição que suportais, nos testes. Agora me diga o que você ouve por aí. O que você ouve por aí é exatamente o contrário dessas palavras. Um crente evangélico hoje, no meio pentecostal em geral, é ensinado em muitas igrejas que se ele passa por provações, aflições, enfermidades, isso é porque ele não tem fé alguma. Porque o crente não pode passar por isso, ele é o filho do rei. Como pode um filho do rei andar como um mendigo, doente? Não é isso que nós aprendemos em toda parte. Líderes pentecostais ensinando em toda parte que se ele passa por aflições, provações, dificuldades, é um sinal da falta de fé. Mas esses crentes cresciam em fé no meio da provação, no meio da aflição, no meio da carestia. A fé não diminuía, ela crescia, porque essas coisas são o adubo e a água para o crescimento da fé. É exatamente o avesso que nós aprendemos no meio pentecostal. Assim nós aprendemos uma mentira no meio pentecostal sobre a fé, engendrada na mente de Satanás, tão sutil, tão maliciosa, para segurar crentes lá embaixo em busca de coisas passageiras, vivendo como pessoas inúteis, infrutíferas na vida cristã, como pessoas derrotadas, porque eu não tenho tudo o que eu queria, porque eu não tenho fé. Salvos, filhos de Deus, vivendo uma vida derrotada por um falso ensino sobre o que é a fé. Por que tudo isso, Paulo? Perseguições, aflições que suportais, versículo 12, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Como assim, Paulo? De que maneira o nome do Senhor Jesus Cristo seria glorificado na vida de crente passando por perseguições, provações e aflições? Da seguinte maneira: no meio dessas coisas, a fé deles não titubeava, eles continuam crendo em um Deus soberano, poderoso, bondoso, maravilhoso. E as pessoas em volta veriam isso e saberiam que a fé deles não era em vão, não era baseada em coisas que eles recebiam em Deus, como crê Satanás. Não foi isso que disse Satanás a respeito de Jó para Deus? Deus disse: aí está meu servo Jó, e veja como ele é fiel em toda a sua casa. E o que Satanás disse? Ele disse: tu achas que ele te serve? Sinceridade, tira dele o carro, tira dele a casa, tira dele a conta bancária e a saúde, você vai ver que ele vai fugir de você. É assim que Satanás pensa. Então nós vemos a resposta daquele crente Jó, quando a sua mulher veio diante dele e fala: você continua a louvar a Deus, podre, fétido, morrendo nesse montouro, amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó foi de um crente: entrei no mundo sem nada, sairei, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que linguagem diferente do meio pentecostal. Eu exijo, eu comando, eu não estou satisfeito. Qual diferente, amigos? Versículo 12.
para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Cristo é glorificado quando a nossa fé não titubia no meio das provações. E assim, nós entendemos que cremos nele e permanecemos nele por quem ele é e por aquilo que a sua palavra nos ensina. A nossa fé é centrada nele e na sua palavra, não nas coisas em nossa volta, não na areia movediça deste mundo, das coisas materiais, mas em Deus, em Cristo Jesus, glorificado nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E essas são coisas maravilhosas. E essa é a fé da palavra de Deus, uma fé que olha para Deus, para o seu caráter, para as suas promessas, não para as coisas em volta, não para as coisas que eu tenho que recebo apenas. Olha para a palavra de Deus e crê, está persuadido dessas verdades a respeito do caráter de Deus, de seus comandos, de suas promessas, que elas não mudam independente das situações dentro de mim ou em minha volta. Deus é o mesmo. Maravilhoso Senhor. Mas deixe-me definir essa fé contínua então, depois de termos lidado com o que não é essa fé bíblica. Lembre-se, fé para a salvação, fé como conjunto de doutrina que nós temos que conhecer, amar, viver e defender a vontade de Deus revelada, e esta fé contínua, ativa, crescente ao longo da vida cristã. Sobre ela nós estamos lidando nesta manhã. Bem, esta fé ativa é estar completamente persuadido e convencido da realidade da existência e do caráter de Deus e da infalibilidade de todos os seus atos, promessas e comandos na palavra de Deus. Quando nós estamos persuadidos, convencidos dessas coisas, isso é uma obra do Espírito, obviamente, então nós descansamos nela. Essa é a fé ativa. E assim, conforme nós seguimos pela vida, nos percalços da vida, essa fé não muda, porque ela é independente da realidade exterior. Nós cremos e estamos persuadidos de um Deus que não pode mudar. Um Deus tremendo e maravilhoso. De modo que nós afirmamos, ou melhor, colocamos todas as nossas questões diante do Senhor, crendo que Ele ouve e que Ele tem uma direção para tudo. É uma convicção absoluta de que em todas as circunstâncias da vida nós necessitamos do sorriso e da bênção de Deus, senão nós iremos falhar como crentes e como igreja. Nós dependemos dele, nós dependemos de sua palavra. Isso é fé, é crer nele e assim depender dele. Ou seja, fé pode ser traduzido como obediência, como dependência, como submissão. A quem? A mim? A força do meu pensamento positivo? A ele, na sua palavra. Isso é fé. Isso é fé bíblica, verdadeira, sólida. A fé de um crente, a fé dos Tessalonicenses, que crescia em dependência de Deus no meio das aflições, provações e dificuldades. Não tem nada a ver com o pensamento positivo, força interior e o misticismo das religiões asiáticas infiltradas pelo meio pentecostal. Bem, Paulo fala sobre a grande fé dos Tessalonicenses. Meus queridos, o contrário de uma grande fé é uma pequena fé. E o Senhor Jesus nos adverte sobre esta pequena fé lá em Mateus capítulo 6, e o versículo de número 30, eu gostaria que você abrisse comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Este versículo de número 30, onde ele diz, 30, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós, homens de pequena fé. Essas são palavras tremendas, na verdade. Uma pequena fé, uma pequena medida de fé, é uma grande catástrofe para um crente. Pois a fé é central, ela é crucial para a vida espiritual. A fé é a chave para nós experimentarmos as bênçãos de Deus, sim. Ela não é executiva, como eu disse. Nós não controlamos a Deus por nossa fé, mas ela é essencial para nós experimentarmos as bênçãos de Deus. Porque nós temos que crer na sua palavra e agir de acordo com os ditames da palavra de Deus. Isso é mostrar fé. Então, as bênçãos vêm, porque em todo comando, em toda exigência de Deus, você sabia que está anexado, conectado a cada comando uma promessa. Se você agir e viver da seguinte maneira, você vai experimentar isso. Essa é a promessa. Crer, será salvo. Essa é a promessa. Comando e promessa. Comando e promessa. Você vê isso o tempo todo na palavra de Deus. Então a bênção da promessa é o resultado do crer, do submeter-se ao comando. Crer que é verdadeiro o que ele diz e submetermos ao método de Deus, ao que Ele exige de nós. Ou seja, não é o crer no que eu imagino, vou fazer e posso fazer, mas no que Deus diz e revela. É sempre voltado para fora, para a palavra de Deus, essa fé. E agora, Deus ama ver uma fé vigorosa, grande, real nos filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós.
Paulo louva, ele como que salta de alegria por ver essa fé naqueles crentes em Jesus Cristo. Porque a fé glorifica a Deus. A fé diz que Deus é verdadeiro. Eu creio na sua palavra, independente do que eu estou vendo. E eu sigo em frente, honrando a Deus. A fé foca a nossa mente no poder de Deus e não em nós, e não na realidade em volta. Ela mantém os nossos olhos na ternura, na bondade, na misericórdia de Deus. A fé no crente glorifica a Deus, expressa dependência de Deus, expressa admiração a Deus. A fé exalta e glorifica a Deus. A fé, ela também vê e ela compreende a realidade das coisas, a verdade das coisas. Porque quando nós estamos cheios desta fé bíblica, de confiança e dependência de Deus, na palavra de Deus, então esta fé ela é ativa, ela é vigorosa, e nós começamos a nos ver como pessoas pequenas, como nós realmente somos, como pessoas necessitadas e insuficientes, e então nós compreendemos e começamos a respeitar a nossa necessidade de Deus, e assim a oração flui, porque eu me aproximo mais de Deus em dependência. A fé nos faz ver a realidade das coisas, e abaixa a crista, e nos faz depender de Cristo. A fé nos faz ver quem nós somos, e quão grande é o nosso Deus, e quão maravilhoso é Ele, e como nós somos necessitados de um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. A fé é essa dependência da palavra de Deus. A fé é permanecer na palavra de Deus. A fé é submissão à palavra de Deus revelada. É sempre colocado confiança em algo exterior. Dependência de Deus, da palavra de Deus, permanecer em Deus. É uma crença, uma persuasão de que tudo que Deus diz na sua palavra, promete, comanda a sua palavra para a igreja, para o crente, é verdadeiro. Não há nada falso, errado, torto, incorreto. Essa é a fé. E assim eu vivo de acordo com esses comandos, eu vivo de acordo com essas promessas, de acordo com este ensino. Eu deposito a minha confiança nessa palavra, nessa baliza, nessa bússola, e sou guiado por Deus. E assim vem o resultado, porque Deus comanda e Ele também promete. E nós experimentamos a bênção de Deus. Então, o contrário da fé é a incredulidade, ou uma pequena fé no crente. A minha fé é colocada em Deus, como Ele é revelado na sua palavra, e não em mim mesmo, em meus sentimentos, em meus pensamentos, em minhas capacidades ou intuições, é em Deus. É dirigida a Ele na sua palavra. Bem, queridos, agora a fé deve ser cultivada. Ela precisa ser desenvolvida. Nós não podemos encarar a fé como uma medida que nos foi dada e ela permanece intacta. Não, a fé é mais como uma árvore que precisa crescer, ser desenvolvida, adubada. Ela é um ser orgânico, pense assim, ela precisa crescer. Ela pode permanecer pequenininha por tantos anos, mirrada, ou ela pode crescer e se desenvolver. Ela tem essa capacidade, esse poder dado por Deus de se desenvolver. E para isso ela precisa ser cultivada. Bem, uma vez salvos, nós nunca perdemos a salvação. Esse é um ensino claro da palavra de Deus, cristalino. Mas nós muitas vezes perdemos a alegria da salvação, o vigor da salvação, se a nossa fé enfraquece, não é exercitada na palavra de Deus e na sua vontade. Daí sentimentos, frieza, inoperância, falta de frutos. O resultado é exatamente esse. A nossa fé não tem crescido na palavra de Deus, porque não tem sido exercitada. Eu ouço, eu entendo, mas eu não obedeço, ou seja, não houve o exercício. E assim não vem o fruto como resultado da promessa. A fé é como um músculo. Pense sobre os músculos do corpo. Os músculos estão sempre ali, não é? Mas muitas vezes é um estado terrível. Não consegue sustentar o corpo, flácidos, alguma coisa, porque não foram exercitados. Assim a fé sempre está no crente. Ele nunca perde, como ele não perde a salvação. Mas muitas vezes a fé está em estado deplorável. Então o ventinho leva o crente de um lado para o outro. E o crente se entrega a tantas coisas, tantas calamidades. Assim o músculo precisa ser desenvolvido, ele deve crescer. Nós temos a tendência de pensar que uma pessoa de muitos anos na jornada da fé, um crente já de muitos anos, é uma pessoa extremamente forte na fé. Na verdade, deveria ser assim. Mas, tristemente, muitas vezes essa não é a realidade. Porque, muitas vezes, um novo na fé tem uma fé muito mais vigorosa e potente do que um crente de muitos anos. É como uma criança, não é? Você já percebeu a criança com as juntas tão flexíveis, o tendão pula e vira de cabeça para baixo, toca o nariz no joelho, lá no pé, e você fica olhando, já fica cansado já de olhar.
Por quê? Porque aquele vigor novo, assim muitas vezes é um crente recém-salvo. Ele está tão próximo de sua experiência de conversão, a alegria e a paz e o poder e a diferença e a transformação inunda a sua mente, e ele evangeliza, e ele ora, ele acorda às 5 da manhã para orar antes do trabalho, ele fala de Cristo, ele carrega folheto, ele está na igreja de manhã e à noite no culto de oração. Que vigor da fé, que poder, que obediência. Os anos vão passando e os músculos não vão sendo cuidados, e negligência vem, e nós nos tornamos fraquinhos. E cadê o irmão no culto da noite? E cadê o irmão no trabalho de evangelismo? E ele já orou, e já leu a palavra de Deus e tem testemunhado de Cristo? Não, fraquinhos. Porque a fé não tem sido desenvolvida e fortalecida. Então, embora quanto mais velho nós nos tornamos na jornada cristã, nós deveríamos ser muito mais fortes e vigorosos. Tristemente, a realidade às vezes é outra. Mas não deveria ser assim. Porque nós temos tudo o que necessitamos para o desenvolvimento da fé e o crescimento. Bem, deixe-me falar então sobre o declínio da fé agora. E no próximo domingo, os meios para cultivar e desenvolver os músculos da fé. Bem, eu creio que uma das maiores causas, ou uma das principais causas para o declínio da fé, e eu tenho visto ao longo de anos e anos acontecer, é quando um crente em Jesus Cristo, uma pessoa salva de fato, ela permanece por muito tempo em um meio religioso, em uma congregação onde a palavra de Deus não é honrada e ensinada. Quando um crente, uma pessoa salva, ela permanece em uma igreja, em uma congregação onde a palavra de Deus não é honrada e ensinada, ele não irá crescer na fé, porque a fé é posta sobre a palavra e a palavra deve ser ensinada minuciosamente e aplicada. Onde a distinção, ou na igreja, onde a distinção entre o sagrado e o profano é quase não vista, parece uma coisa só o mundo e o santo, crente não crescerá ali. Porque quando você permanece no meio onde o mundo está, sabe o que acontece com a sua alma? Você começa a se tornar um pouco cínico com as coisas. E a ironia começa a entrar na tua vida. Você vê o erro, você vê o mau testemunho dentro da igreja o tempo todo, ano após ano, você se esfria, você começa a achar que o cristianismo é aquilo, e que Deus é daquele tamanhozinho, está naquela igreja somente. E assim sua igreja, sua fé começa a mirrar, e os teus interesses pelo mundo começam a aumentar, e você começa a viver como um mundano. Não um perdido, mas uma pessoa interessada neste mundo. Assim, uma das causas do enfraquecimento da fé, que é dada na conversão, é quando um crente permanece em um lugar onde a palavra de Deus não é errada, e muitas vezes permanecem ali, eu tenho observado, por causa de uma noção equivocada sobre amor cristão. Eles dizem assim: bom, eu tenho percebido que há muitos erros nesta igreja, muitos e muitos erros aqui, ali, acolá, mas há tantos irmãos aqui. Nós temos que amar esses irmãos, e nós temos que ajudar eles. Sabe o que você está fazendo? Você está tocando a trombeta da maneira errada. Porque são pessoas mais imaturas do que você, e você está naquela igreja, eles vão olhar para você e dizer: ele é maduro aqui, mas ele continua aqui. Então tem alguma coisa para mim também aqui. Isso acontece muitas vezes, uma noção de amor que não envolve verdade. Amor envolve verdade. Amor não consegue conviver com o erro, com o mau testemunho, com o Espírito Santo sendo entristecido, porque é primeiro um amor voltado à verdade da palavra de Deus, que se submete à vontade de Deus. É um amor que se dirige a Deus e que busca a sua glória, o seu louvor e a sua honra na sua igreja. Então, queridos, desobediência ao comando de separação do erro resulta em fraqueza na fé e pouquíssimos frutos ao longo da jornada. E assim há muitos crentes já de idade que depois de tantos e tantos anos em uma igreja não possuem vigor, não levaram almas a Cristo como instrumentos na sua mão, não conhecem as doutrinas da fé ainda. Mas ora, amigos, eu não quero entristecer a ninguém aqui nesta manhã, porque se esse é o teu caso, você pode remir o tempo agora e ganhar de volta tudo que foi perdido, e crescer no conhecimento, e abandonar o erro, e honrar ao Senhor, e se dedicar a Ele, e ver então esses frutos maravilhosos de caráter, de fé, de vida na tua vida. Essa é a vontade de Deus. E quão bom é Deus, quão bom é o Senhor. Ele deixa de lado os tempos da nossa ignorância e nos abençoa agora que nós conhecemos a verdade. Você crê? Então obedeça a palavra de Deus e experimente bênçãos de uma vida transformada, útil para o Senhor. Bem, eu creio que esta é a primeira razão. Mas deixe-me voltar agora ao Evangelho de Mateus, no capítulo 14, porque aqui nós vamos aprender algo tremendo. Nós temos aí alguns minutos diante de nós, e eu creio que nós podemos ver várias das razões quando um crente ele fraqueja na fé. Mateus capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Essa é a experiência do apóstolo Pedro.
Eu lidei com esse tema algum tempo atrás, mas quero voltar a lançar luz nessa passagem novamente. A partir do versículo 22 de Mateus capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Isso acontece imediatamente após a primeira multiplicação dos pães, aquele grande milagre do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco, isto é, com os discípulos, estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, muito tarde, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Na verdade, a palavra deveria ser apenas água, porque é um lago, Lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, porque era muito grande. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro entra em cena agora, e disse: Senhor, se és tu, manda-me, comanda, dê uma ordem, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, isto é, Jesus: vem. Foi o comando. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então ele subiu ao barco, versículo 32, e quando subiu ao barco, acalmou o vento. Bem, essa experiência é tremenda. E nós extraímos daqui lições muito profundas e práticas sobre o problema da fé, quando ela é diminuída e enfraquecida. Um incidente na vida de Pedro, que nos ensina muito sobre o declínio da fé na vida de um crente. Eu gostaria que vocês atentassem para isso, nós vamos ficar aqui nesse versículo pelos próximos minutos. Bem, aqui está o registro de que Pedro, ele é o exemplo, um homem com uma fé vigorosa. Sim, Pedro era um homem de uma fé vigorosa, mas que foi enfraquecida. Isso nos ensina que uma fé vigorosa pode ser enfraquecida também. Pedro, ele possuía aquela fé ativa no início, não é? E ele pediu ao Senhor que o comandasse a ir a ele. Isso foi fé. Ele tinha uma fé que se Cristo comandasse e autorizasse, ele poderia andar sobre a água. Incrível, um milagre tremendo, não é? Ele cria no poder de Cristo, ele já tinha visto Cristo operar milagres, ele sabia que Jesus poderia fazer coisas remarcáveis, assim Pedro exercitou a sua fé, mas essa fé não durou muito tempo. E aqui está a lição crucial para um crente, a palavra-chave aqui é essa: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que Cristo fez essa pergunta a Pedro? Por que você duvidou, Pedro? Bom, certamente Cristo já sabia a resposta, ele é Deus. Todas as vezes que Cristo faz uma pergunta a alguém aqui nos evangelhos, é para o benefício da pessoa, para quem ele perguntou, e para o nosso benefício, para que ele responda aquela pergunta e nós aprendamos algo profundo aqui. Mas ele já sabia a resposta, certamente. Por que duvidastes? Esse é um apelo a Pedro, para pensar sobre as causas de sua falha e se arrepender disso. Por que Pedro duvidou? Bem, a resposta clássica que nós recebemos por aí dos comentaristas e de muitos pastores foi: Pedro duvidou, eles dizem, porque ele tirou seus olhos de Cristo. Bom, isso realmente é verdade, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele começou a sentir o vento, não é? Observe aí no versículo de número 29, na verdade 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou a sentir o vento forte e teve medo. A sua fé falhou quando ele ficou sobremodo tomado pelas circunstâncias em volta dele. E nós podemos extrair essa lição. Isso não é forçar o texto, isso não é alegorizar o texto. Essa foi a razão que ele começou a temer. Ele não creu. Quantos passos já tinha dado em cima da água? Vários, na verdade. Ele começou a sentir o vento e a circunstância em volta. E ele se esqueceu então que fora Cristo que o havia comandado e que Cristo tinha poder para sustentá-lo sobre a água. Foi por isso, ele parou de pensar e ele parou de raciocinar, como um crente deve pensar e raciocinar. O crente raciocina da seguinte maneira: eu aprendo na palavra de Deus um comando de Cristo, então eu creio que Ele vai me manter e me fazer cumprir até o fim. Ele diz: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Mas tem perseguição, tem isso, tem aquilo.
Creia que Cristo que comandou, Ele vai te sustentar para que você cumpra isso. Pedro fraquejou aqui. Depois de depositar fé no comando de Cristo, ele começou a olhar as circunstâncias em voltas. E ali ele começou a fraquejar na fé. Foi por isso, ele parou de pensar e raciocinar como um crente. O vento, as ondas varreram da mente de Pedro a confiança de Pedro em Cristo, na palavra de Cristo. E ele se esquecera que foi o próprio Senhor que estava ali diante dele, que tinha comandado isso. E assim, pelo temor das circunstâncias, ainda embora ele tinha dado vários passos sobre a água, ele falhou. Bem, todas as evidências poderosas da fé de Pedro sucumbiram ali e foram varridas logo que ele começou a se afundar. O que ele faz? Ele manifesta novamente a fé, ele clama a Cristo, sabendo que Cristo poderia salvá-lo. Isso mostra que a fé nunca pode ser perdida. Ela permanece em nós até o fim. Mas ela pode ser diminuída grandemente. A fé ainda estava ali em Pedro, pois não pode ser perdida. Querido, a aplicação para nós é tão simples, tão direta. Essa passagem, deixa-me dizer antes da aplicação, ela não está me ensinando, nem ensinando a você a buscar coisas miraculosas neste mundo. Antes que alguém tenha dúvida sobre isso. Essa passagem não está dizendo que eu devo buscar andar sobre a água de um lago, de um rio, nem saltar de um prédio, imaginar que Deus vai me pegar pela mão, nem ir num cemitério, no enterro e clamar para que o morto reaviva. Essa passagem não está me ensinando nem a você isso. Por quê? Porque ela é dirigida a um apóstolo, e aqui é um sinal. Mas pastor, eu te peguei agora. Lá em Marcos capítulo 16, Cristo diz que aqueles que crerem fariam coisas sobrenaturais, não é? Miraculosas, fora do comum. Eles expulsariam demônios, falariam em outras línguas, pegariam serpentes. Bem, eu não preciso mencionar que isso não é um sinal de ter nascido de novo, nós já vimos isso em culto evangelístico, mas Cristo prometeu isso para aqueles que crescem. Eles fariam coisas miraculosas, pastor. Como é que o senhor responde isso? Bem, a resposta é clara. Para quem ele disse essas palavras? Para os apóstolos. Ele não disse isso para a igreja. Ele disse isso para os apóstolos. E eles haveriam de fazer isso como um sinal de que eles eram os verdadeiros apóstolos. Isso é no contexto da incredulidade dos apóstolos, capítulo 16. Cristo vem a eles após a ressurreição e muitos não criam. E Cristo os repreende. E ele diz, aqueles de vocês que crerem vão expulsar demônios, falar em novas línguas, pegarem serpente como sinais. O ministério de vocês vai ser magnificado. E nós lemos que eles creram sim. Isso não é dirigido à igreja, eles creram. E nós vemos os apóstolos fazendo tudo isso ao longo da jornada deles. Nós lemos sobre os apóstolos em poucos dias falando em línguas no dia de Pentecostes. Só os apóstolos fizeram isso e o grupo apostólico. Nós vemos na primeira parte de Atos, na segunda Pedro e na segunda parte de Atos a Paulo fazendo o quê? Falando em línguas também, expulsando demônios. Paulo expulsou o demônio daquela moça em Filipos. Nós vemos em Atos capítulo 28 a profecia sendo cumprida. Paulo tirando uma serpente do meio do fogo que o morde, uma víbora, ele joga do lado e nada aconteceu com ele, veneno. Então tudo isso foi cumprido na vida dos apóstolos. Isso não é para a igreja, isso não é para nós. Me pergunte, por que você quer ir atrás de escorpião e de serpente? Por que isso aumenta a sua fé? Então nós temos muitos por aí ensinando coisas estranhas. Esse texto não está ensinando a igreja a buscar andar sobre a água, nem a expulsar demônios, nem a tomar veneno ou coisas deste tipo. Isso é dirigido aos apóstolos, para o ministério deles, como um sinal do apostolado deles apenas. Bem, mas voltando ao nosso ponto e à nossa aplicação aqui. Nós vemos essa primeira causa do colapso de Pedro. Dúvidas, não é? Dúvidas. E assim nós somos. Nós cremos que Cristo nos salvou, e nós cremos de fato nisso. Que Ele pode nos ajudar, que Ele nos levará para a glória no final e nos preservará. Mas com que frequência nós faltamos a fé para crer que também Cristo nos conduzirá no meio de circunstâncias difíceis, não é? O que é mais fácil para Cristo? Nos salvar ou nos preservar? O que é mais difícil para Ele? Não é a mesma coisa. Assim como Pedro. Ele viu Cristo comandar, ele creu e andou. Daqui a pouco as circunstâncias começou a naufragar. Sim, tirou os olhos de Cristo, isto é, esqueceu que ali estava o seu mestre diante dele. E a primeira falha de Pedro foi essa, e a nossa falha também. Foi o desafio de Cristo para Pedro. 5 respostas aqui, quando a fé falha. A primeira causa foi o colapso da fé de Pedro, quando ele teve dúvidas em um novo ambiente ou em uma nova realidade que ele não conhecia. Pense sobre isso. Esse novo ambiente, essa nova realidade que ele não estava acostumado, levou Pedro a fraquejar na fé. Bem, Pedro estava acostumado a ficar dentro do barco, da canoa. Ele era um pescador, ele sabia até correr dentro da canoa e andar na borda, lançar a tarrafa e tudo mais. Aquele é o ambiente dele, ele dominava aquilo.
Em outras palavras, já tinha experimentado a Deus em oração naquele ambiente. No momento que ele põe o pé para fora do barco, um ambiente diferente, que ele não conhecia, que ele não tinha experimentado, logo ele começou a fraquejar na fé. E com que frequência essa é a razão da nossa falha na fé, não é? Uma vez que as circunstâncias na nossa vida cristã mudam, e nós entramos em uma nova página da vida que nós não conhecíamos, nem esperávamos. Nós saímos num ambiente tranquilo, que nós já provamos a Deus em oração. Nós caímos em uma outra situação, daqui a pouco nós começamos a fraquejar na fé. Talvez um jovem sai do laço familiar, da escola secundária, entra na universidade, e esse é um ambiente turbulento, a universidade. Daqui a pouco, um ambiente diferente. Não se preparou adequadamente, não se entregou a Cristo em oração, rogando graça, favor, não planejou. Daqui a pouco se encontra num meio turbulento e a sua fé começa a fraquejar na hora que os professores começam a lhe perguntar sobre a teoria da evolução e que Deus não existe e vê tanta imoralidade em toda parte nos campos e tanto mais, a fé começa a diminuir e eu deixo de provar a Deus. Eu entro em uma nova realidade na vida cristã que eu não estava acostumado, que eu não experimentei a Deus em oração e daqui a pouco eu começo a falhar e fraquejar. Isso é muito comum muitas vezes na vida cristã. Talvez uma nova carreira, a pessoa sai do período de estudo, de treino e entra no mundo do trabalho. Um ambiente difícil muitas vezes. E eu não provei a Deus ali ainda. E ali eu me encontro numa situação difícil. Não houve preparo, não houve pensamento anterior, me entregando, me preparando, considerando o novo ambiente. E ali nós vamos tropeçando, esfriando e fraquejando. Talvez um filho, uma filha que entre na família e o casamento começa a rebalancear porque a fé não foi exercida para um novo ambiente. Assim, queridos, uma nova realidade não experimentada, um ambiente diferente, muitas vezes nos leva à fraqueza na fé. Quando nós saímos para fora, não é como Pedro, daquele barco, para fora daquele ambiente onde nós experimentamos comunhão com Deus de oração, nós precisamos nos preparar para uma nova página na vida. Os filhos que saem de casa, o casamento, o período de estudo, a mudança de uma casa para um outro local, todas essas coisas são coisas que influenciam a nossa maneira de servir a Deus. E às vezes eu paro de ir na igreja porque esse ambiente aqui desse setor já é muito difícil, não tem transporte. Ou estou na universidade, é tão corrido, tantos estudos, eu já não oro mais. E a gente começa a desabar na fé. Ou eu saio da minha casa, dos meus pais, eu estou sozinho agora, nunca enfrentei a vida, talvez sem conselho, sem auxílio, e Satanás começa a tentar, e eu não me preparei para esse novo ambiente, para essa nova realidade. Nós precisamos nos preparar e confiar ao Senhor cada nova página de nossas vidas, e orar, e logo estabelecer a nossa bandeira nesse novo ambiente, estabelecer o período de oração e de crescimento na palavra e de comunhão com o Senhor, para não fraquejarmos na fé e não envergonharmos o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Isso é necessário. Eu creio, eu vejo aqui na palavra de Deus, como os irmãos observam, que essa foi a primeira causa da fraqueza de Pedro na fé. Mas há uma outra ainda. A primeira causa do colapso foi essa: dúvidas em um novo ambiente, uma nova realidade onde a fé não for exercitada. Mas Pedro também falhou, em segundo lugar, em nutrir a sua fé. A fé precisa ser nutrida, alimentada. Lembre-se que poucas horas antes desse incidente aqui, onde estava Pedro? Pedro estava com os outros discípulos, junto com Jesus, vendo um dos maiores milagres de Cristo, em termos de benefício para muitas pessoas. Ele alimentou ali quase 15 mil pessoas. O Evangelho nos diz, Mateus, que haviam 5 mil homens, porque apenas os homens em idade de guerra, 20 a 45 anos, eram contados. Mas já tinham crianças, mulheres, idosos, homens e mulheres, 15 mil pessoas pelo menos. E Pedro viu Cristo alimentar aquela multidão a partir de poucos pães e saciar todas aquelas pessoas. Mas o que acontece? Ele se esqueceu daquilo. E agora ele está no barco e no meio de uma provação ele esqueceu quem era Cristo. E do poder de Cristo ele falhou em nutrir a sua fé. Nós esperaríamos que a memória daqueles discípulos continuasse vigorosa e fresca daquelas horas anteriores de comunhão com Cristo, não é? E de ver aquele poder e aqueles milagres. Mas nós aprendemos, e parece aparente aqui, que a fé de Pedro não foi nutrida e estimulada em refletir naquele evento que ele tinha acabado de participar, dos milagres dos pães. Se os discípulos estivessem no barco, nutrido a fé em Cristo, um senso de maravilha por aquilo que eles experimentavam, eles estariam fortes quando Cristo apareceu e não se assustariam com facilidade assim. E assim é conosco. Sabe o que nós fazemos? Nós experimentamos tantas bênçãos do Senhor, respostas de orações. Às vezes nós vemos coisas tremendas na nossa vida, nós sabemos que foi realmente Deus que agiu, foi Ele que operou, foi a mão de Deus e nós estamos certos sobre isso.
mas nós não usamos essas experiências para nos encorajar no futuro. Então, quando a próxima dificuldade vem, nós caímos de solapo no chão, porque nós esquecemos da mão de Deus na experiência anterior. Nós falhamos em nutrir a fé em Deus e no seu poder. Nós esquecemos de usar a memória. Provações vêm e nós esquecemos daquelas experiências tão tremendas da bênção do Senhor. Esquecemos do que Ele já fez por nós, da nossa prova do seu poder. E muitas vezes, essa falha em nutrir a fé acontece quando nós ouvimos a ministração da palavra de Deus na casa do Senhor. E muitos crentes, eles são abençoados pela palavra de Deus explicada, são tocados, fortalecidos. Sabe o que acontece quando eles chegam em casa? Liga a televisão e senta. Vou me entregar aos deveres de casa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falo em nutrir tudo aquilo que eu aprendi pela manhã ou à noite. E na segunda-feira eu já esqueci. Deus falou comigo, me abençoou, me edificou, mas eu já voltei a minha mente horas depois para as coisas triviais desta vida. Nós falhamos em nutrir a fé e daqui a pouco nós estamos tropeçando durante a semana em coisas tão pequeninas. Nós não podemos agir assim, meus irmãos. Nós devemos nutrir a fé. Porque então o impacto e o benefício do sermão, ele será rapidamente lavado de nossa mente. Não haverá benefício para as nossas almas. Traga o seu bloco de notas. Chegue em casa, ore, aplique. Confesse ao Senhor. Misture a fé com o que você ouviu. Não deixe entrar por aqui e sair pelo outro ouvido. Permita que ela permaneça em você e transforme a tua vida. Você faz isso nutrindo aquilo que você ouviu, orando, se entregando. É um exercício que deve ser iniciado e nós precisamos disso. Comece hoje. Comece hoje ainda a refletir no que você tem aprendido, a adorar ao Senhor, a dedicar essas horas para Ele, esse dia criado por Ele. A palavra de Deus. Se a sua memória não é muito boa, tem um diário em casa, onde você escreve experiências de Deus, livramentos, proteção, respostas de oração. Faça algo assim. E quando as dificuldades virem, pega esse teu diário e veja: o Senhor me abençoou aqui, e o Senhor me ajudou aqui. E nessa situação que eu estou passando agora, similar com aquela, Ele apareceu, Ele lidou, Ele interveio. E isso vai nutrir a tua fé e te fortalecer. Quando completar um aniversário, por exemplo, de uma dessas grandes bênçãos, 1 ano se passou que Deus fez isso. 5 anos já passaram dessa grande intervenção do Senhor na minha vida. Naquele dia desse aniversário, louve a Deus. Você tenha registrado ali, glorifica ao Senhor. Isso vai nutrindo a tua fé. Um banco espiritual de tantas bênçãos. Glorifica a Deus, te fortalece na fé e você se torna um homem e uma mulher mais firme, mais sólida para enfrentar as intempéries da vida. Bem, cultive, enraize na memória essas experiências do amor do Senhor, do favor de Deus no passado. Tenha um diário para o futuro encorajamento e assim você será realmente nutrido em tua fé. São coisas práticas. A fé é vivida de uma maneira prática, não de uma maneira mística, estranha. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Bem, uma terceira causa ainda, correndo para o final, do colapso de Pedro na fé. E a razão para esse colapso foi também a sua falha em respeitar o comando e o poder de Cristo. Momentaneamente, Pedro se esqueceu que fora Cristo, o Rei da Glória, que o tinha comandado. O Senhor, o Criador da água e do universo, o Criador da lei e da gravitação, que poderia suportá-lo no ar e sobre a água. Ele falhou em obedecer o comando e compreender que ali estava o Salvador diante dele. Se somente ele tivesse se lembrado que foi o seu Cristo que ele comandou a fazer isso, que ele estava sob a ordem do Salvador, bem, ele teria raciocinado que se o Senhor comandou, Ele haveria de o sustentar e o manter até o fim. No entanto, deixa-me fazer um novo parêntese aqui. Imagine que se Pedro tivesse decidido de sua própria imaginação e desejo e vontade ir a Cristo sobre a água sem que Cristo tivesse comandado. Imagine que Pedro tivesse decidido: eu vou lá na água para Cristo, sem que Cristo tivesse comandado: venha. Sabe o que aconteceria? Ele submergiria. Porque ele estaria agindo e exercitando fé em algo que Deus não lhe comandou. Ele estaria fazendo algo que Cristo não lhe comandou. Assim, meu querido, não procure fazer coisas que Cristo não lhe comandou e esperando que Ele vai te sustentar e te abençoar e te segurar e abrir as portas. Ele não nos comandou buscar riquezas. Onde é que nós encontramos tal coisa na Bíblia? Ele não nos comanda fazer coisas como ir a um cemitério e tentar ressuscitar os mortos. Eu repito isso porque isso já vi acontecer 3 vezes. Gente dizendo que vai ao cemitério para ressuscitar um morto. Voltou de mão vazia porque não foi comandado.
Se Pedro tivesse desejado na sua imaginação fazer uma coisa grandiosa, que Deus não comandou, ele teria sucumbido, porque a nossa fé é depositada naquilo que nós recebemos de Deus, na sua palavra, no seu comando. Nós não inventamos coisas miraculosas e grandiosas que Deus não nos comanda. Esse é o grande erro do pentecostalismo. As pessoas saem por aí fazendo coisas simplesmente porque eu tenho a fé, eu tenho um controle remoto e Deus vai ter que reagir e agir porque eu creio, e porque eu creio isso tem que acontecer. Nada disso. Nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus e em seus comandos. Mas deixa eu fechar o parênteses. Por que Pedro então fraquejou? Porque ele falhou em crer, ele falhou em observar, e obedecer o comando de Cristo Jesus. E nós muitas vezes falhamos. Cristo comanda e é necessário obedecer. Por exemplo, ele comanda pecadores a se arrependerem, crerem no Evangelho. É uma promessa, ser salvo. E por que nós não experimentamos essa bênção? Porque muitos não creem, não se submetem. Ele comanda nos alimentarmos da sua palavra diariamente, a orar regularmente, a ouvir a palavra e a servi-lo. E Ele está pronto a nos abençoar em nosso serviço cristão. Mas nós não obedecemos. Nós começamos a fazer os nossos atalhos em volta da vontade de Deus que nós já conhecemos. Ele nos comanda a testemunhar dele em toda parte. E Ele promete nos dar a sua palavra em nossa mente, tirar a timidez e nos encorajar. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos em casa, nós nos escondemos. Eu tenho medo, eu sou tímido. Mas quem disse que esse é o critério? O critério é o comando. E Ele te abençoa quando você vai e se coloca ali. Ali Ele te dá coragem, ali Ele te dá alegria, ali Ele te dá o texto da palavra de Deus. É quando você se levanta para ir e para servir. Ele nos comanda a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Veja a promessa, as demais coisas vão ser acrescentadas. E esse é um comando muito conhecido. Mas pastor, eu tenho contas a pagar. Eu tenho muitas demais coisas para realizar. Eu tenho minha carreira, meus negócios para estabelecer primeiro, para que depois eu possa buscar o reino de Deus. Mas o comando é que em primeiro lugar nós sirvamos a Deus. Esse é um comando, uma exigência. E que nós buscamos estabelecer o reino de Deus e não o nosso reino. Enquanto nós fazemos isso, nós pagamos as contas, criamos os filhos, adquirimos os móveis, etc. Queridos, não quer dizer que para me dedicar ao reino de Deus eu tenho que parar com essas coisas. Eu creio que é aí que muitos crentes falham. Eles creem que é uma coisa cronológica. Ou eu busco um primeiro, ou eu busco o outro primeiro. Não. É primeiro o reino de Deus. E enquanto eu estou buscando, as demais coisas são exercitadas. Enquanto você paga as suas contas, enquanto você estuda, enquanto você trabalha no escritório, você está buscando o reino de Deus, testemunhando, santificando a tua vida. Elas andam paralelas. Você não precisa esperar terminar tudo nessa vida para servir a Cristo. É por isso que muitos crentes sinceros erram aqui. Eles são sinceros. Eu quero servir a Cristo, mas pastor, se eu não pagar a conta, eu não vou ter nem dinheiro para pegar o ônibus para evangelizar. E a criança tem que ir para a escola. Muito bem, isso deve ser assim. Mas não é uma coisa e depois a outra. Primeiro eu faço todas as coisas nesta vida, pago todas as contas, pago a minha casa, depois eu vou ter tempo livre para servir a Cristo. Esse é um grande erro. É conforme eu vou indo, fazendo essas coisas, eu estou servindo a Cristo. A diferença é que o foco vai estar em Cristo, porque a minha vida é com Ele, e não para este mundo. E assim eu estou vivendo a minha vida, cada dia dela, para o Senhor. Eu estou colocando primeiro o reino de Deus. Assim, meu querido, você trabalhou muito durante essa semana para pagar as contas, foi cansativo, você não deixa de estar na casa de Deus, no domingo. Porque você está buscando primeiro o reino de Deus e colocando ele primeiro. No culto da manhã e no culto da tarde, no evangelismo, porque esse é o reino de Deus. E servi-lo. Você não diminui a marcha nas coisas de Deus, você diminui a marcha nas coisas deste mundo para ter mais energia para servir ao Senhor e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a nossa tendência tantas vezes, não é? Nós não diminuímos a marcha nas coisas do Senhor porque nós vivemos para Ele. E nós cremos nessa promessa de que conforme nós estamos fazendo isso, Ele vai adicionar o que eu preciso. Você está desesperado por um marido, por uma esposa? Sirva a Deus. E quem sabe Ele não vai te trazer um marido, uma esposa, conforme você está servindo a Deus. Você tem algumas dificuldades a serem resolvidas, mantenha o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a promessa é que conforme você está fazendo isso, Ele vai acrescentando. Conforme você segue servindo a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, oração, santificação, evangelismo, você se movimenta na vida fazendo isso, Ele vai adicionando. Ele vai adicionando, e Deus é um Deus generoso, maravilhoso, bondoso, Ele sabe o que nós necessitamos. Ele é tremendo. Mas sabe por que nós não alcançamos essas demais coisas? Porque nós invertemos.
Nós buscamos primeiro o reino desta vida e não alcançamos, e a dor, a suor, a tristeza, para alcançar essas coisas, porque nós estamos juntando em um saco furado, porque não estamos cumprindo a ordem do Senhor. Assim Pedro falhou em não obedecer o comando de Cristo, e a nossa fé mingua e diminui quando nós falhamos também em crer que Ele vai cumprir o que Ele disse, que se eu buscar primeiro o reino de Deus e ordenar a minha vida para o Senhor em primeiro lugar, conforme estou fazendo as outras coisas, Ele vai acrescentar e abençoar. Quão pequena é a nossa fé tantas vezes. Mas esse foi o caso de Pedro, e esse é o nosso caso também. Você precisa de coragem, você precisa de alegria e vigor, uma família, coisas materiais para a sua manutenção nesta vida, No que se refere à fé, bem, nós exercitamos então esta fé na promessa de Deus, que conforme nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele irá. Pode Deus mentir porque você não crê. Creia e veja as bênçãos de Deus. Essa é uma promessa. Deus certamente não nos vai dar coisas para nos estragar, não é? Como um pai e a mãe sábia não estragam um filho, dando coisas que haverão de estragar. Mantenha isso em mente também. Bem, queridos, as bênçãos, não é? Estão ligadas à vontade de Deus. Há muitas outras bênçãos que nós desejamos, que não são especificadas na Bíblia. Por exemplo, eu não sei especificamente se é a vontade de Deus a cura de uma enfermidade. Eu sei que eu devo orar, e eu sei que Ele é poderoso e Ele é capaz. Mas eu oro em submissão à vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus que Ele me tire dessa situação difícil no momento que eu quero. Eu sei que Ele pode, que Ele é capaz. Mas em situações quando nós não sabemos especificamente a vontade de Deus, a nossa oração deve ser em submissão à vontade de Deus. Você clama, você insiste, você persiste, mas você sempre diz no teu coração: Senhor, seja feita a tua vontade. E a tua resposta é: vou amar e me submeter, porque tu és um Deus sábio e poderoso, um Deus cujo amor é tão grande por seus filhos e filhas. E assim nós seguimos. Bem, Pedro falhou em respeitar o comando e o poder de Cristo, e muitas vezes desconsideração ao comando e às exigências de Deus sobre seus filhos e filhas causam naufrágio na fé. A obra não é realizada, a igreja não é edificada, vidas não são alcançadas, crescimento e santificação não é evidente, firmeza, certeza de salvação não é evidente. Você tem problemas com certeza de salvação? Sabe qual é o melhor ambiente para resolver isso? Servindo a Cristo. Porque quando você leciona numa EBD evangelística, quando você vai ao ponto de ônibus, quando você lida com pessoas, você ora por isso. E quando você vê Deus responder a tua oração, você sabe que Ele é contigo e a tua certeza vai lá em cima e se firma. Se eu fico sentado no sofá, lamentando a minha incerteza, mas eu não obedeço os comandos, como é que eu vou receber tais bênçãos? Elas estão conectadas à obediência. Assim, certeza vem ao servir, ao amar a palavra, ao orar, ao se dedicar à obra do Senhor. Ele adiciona essas demais coisas. Quão maravilhoso é o Senhor. Uma última causa, nós concluímos aqui. Uma última causa para a falha de Pedro na fé, parece ter sido que ele esqueceu. Pedro esqueceu do amor e do interesse que Cristo tinha por ele. Momentaneamente ele se esqueceu disso. Isso é algo muito sério, creio. Por um momento ele perdeu de vista que o Senhor da criação, que lhe tinha comandado aquilo, que estava a um braço de distância dele, o amava e o havia chamado para o apostolado. E assim o temor controlou e venceu a fé de Pedro, mesmo quando o Senhor estava tão próximo dele, um braço de distância. Ele se esqueceu da afeição imensurável que o nosso Salvador tem por suas ovelhas. Pedro tirou essas coisas de vista, e do interesse que Cristo tem pelo nosso progresso, nós começamos a perder de vista o amor, o interesse do nosso Salvador, e parece que Ele se torna um Deus soberano distante. Não, Ele tem um coração de amor, Ele se interessa por você. Ele se interessa no teu progresso, Ele te ama. Com amor eterno te amei, diz a palavra de Deus, um Pai misericordioso. E qual é o Pai verdadeiro que não se interessa pelo crescimento, saúde, desenvolvimento e bem-estar dos seus filhos? Pedro, por um momento, se esqueceu do amor de Cristo e do seu interesse por Ele. E a lição aqui é muito clara, que a menos que nós façamos um esforço para manter em mente esse interesse que Cristo tem por nós, do caráter fiel de Cristo, desse pastor amável, que ainda embora nos carregue como ovelha no pescoço e a gente morde, dê coice nele, Ele nunca vai nos jogar no chão. A menos que nós façamos esse exercício, nós começaremos a desviar os nossos olhos de Cristo e a nossa fé começará a fraquejar. É necessário, irmãos, contemplarmos a Cristo como quem Ele é, o nosso pastor, amado Senhor, verdadeiro Deus,
diante do Senhor, intercedendo por nós, por nome, cada um de nós. Seus olhos sobre a sua igreja agora, conhecendo cada um por nome e a nossa circunstância. O amor de Cristo deve estar diante dos nossos olhos a cada momento. Se há, então, muitas vezes, pouco esforço em refletir sobre Cristo, e nós não mantemos essa gratidão e essa certeza viva do seu cuidado em nossos corações, a nossa tendência é esfriarmos na fé. Se há pouca gratidão, então, se não há nenhum louvor a Cristo, a sua pessoa, então o amor de Deus é tomado como algo garantido, corriqueiro. Nós começamos então a esfriar, e a consequência é que a fé murcha e o vigor murcha na fé. Isso aconteceu com Pedro. Pedro demonstrou uma autossuficiência também muito grande, não é? E não dependência. Isso não está claro aqui nesta passagem, mas Pedro era assim. Ele era sempre o primeiro a se voluntariar. Eu nunca te abandonarei, eu nunca isso. Uma autossuficiência estava em Pedro, que o levou a negar a Cristo posteriormente. E às vezes nós somos assim, autossuficientes, autodependentes. Ninguém está imune a isso. Especialmente se você é uma pessoa talentosa. Pessoas que têm capacidade de gerenciar, organizar, são rápidas, elas têm essa tendência a depender de si mesmo. Autossuficiência. Se esse é o teu caso, se Deus te deu esse talento para perceber as coisas rápido, organizar as coisas, tome cuidado com a autodependência e autossuficiência. Em imaginar o tempo todo que você pode resolver tudo e não precisa nem orar, simplesmente dizer a Deus. Não é necessário dependência. É necessário confiança. Assim, pessoas que possuem talentos como esse são inclinadas muitas vezes a sucumbirem à falta de fé, à autodependência. Mas todos nós estamos nisso. Queridos, em situações como essas, quando há uma grande propensão em nós à autodependência, autossuficiência, eu faço da minha maneira, e eu tenho capacidade, eu tenho poder para fazer as coisas no reino de Deus assim, bem, é necessário com toda sinceridade entregar tudo ao Senhor, com mansidão, com dependência, com um senso da nossa pequenez, e nos inclinar e nos apoiar nele. Assim, quando aquela situação impossível chega, difícil, permitida pelo Senhor às vezes, para evidenciar o caráter de nossa fé, bem, então nós iremos experimentar a presença de Deus de um modo tremendo, fortes na fé. Como crente, nós estamos aqui para confiar no Senhor e provar o seu poder e a sua condução em nossas vidas. Nós muitas vezes afundamos em dúvida, em descrenças, tantas vezes, porque nós não reconhecemos isso. Quando quer que nós seguimos em frente para resolver nossos problemas, baseado em nossa força e inteligência, nós começamos a tirar nossos olhos de Cristo e a autossuficiência começou a tomar lugar. Tome cuidado com isso. Você dirigiu hoje? Foi um trânsito terrível? Chegou tranquilo? Como habilidoso eu sou no volante. Agradeça a Deus que te livrou de uma bala perdida, de um caminhão no caminho, de uma criança atravessando a rua. Foi Ele, não você. Tudo deu certo ao longo da semana. Louve ao Senhor. Glorifique a Ele. Dependa dEle. Não permita que Satanás insufle autodependência. Esse é o objetivo dele, tirar nossos olhos de Cristo. Dependa sempre do Senhor. E agradeça. Aqui nós paramos, irmãos. O que é a fé? Não é pensamento positivo, não é força interior, não possui um poder executivo. A fé não domina nem controla a Deus. Deus não está obrigado a fazer o que eu digo simplesmente porque eu creio. A fé é uma dependência de Deus, na sua palavra, obediência. Causas da dúvida, do colapso na fé, uma nova realidade, um novo ambiente não experimentado na vida que nos toma de surpresa, pouco preparo feito para isso de antemão. Fale em nutrir a fé. Experiências passadas com o Senhor foram esquecidas e agora em experiências similares nós tropeçamos. Assim muitas vezes nós falhamos. Tem um banco de memória, de bênçãos, de experiências do Senhor. Quando nós falhamos em respeitar o comando de Cristo, desobedecemos e vivemos guiados por nossa própria intuição. Isso leva à fraqueza na fé. Quando nós nos esquecemos do amor e do interesse pessoal do nosso Salvador por nós. Não permita que isso aconteça. Um amor por Cristo, uma dependência dEle e a autossuficiência em lugar de dependência de Deus. Bem, que Deus nos ajude. Talvez tenha soado um tanto negativo esse estudo hoje, mas no próximo domingo, como crescer na fé, testes para a fé, meios de fortalecer a fé. Que Deus nos abençoe, que nos tornem homens e mulheres de fé, centradas em Deus e em Sua palavra, para a glória de Cristo, para a nossa alegria.